Olá pessoal, seguindo aqui com mais um episódio. No caso de hoje, um episódio diferente, um episódio atípico, da qual nós vamos avaliar a rede de farmácias japonesas, tá? Então é um pedido do nosso amigo Rogério, ele me pediu acerca da rede de farmácia. Então aqui, olhando aqui, né, as empresas japonesas, empresas que operam em um setor, rede de farmácia. A lista abaixo contém empresas japonesas que operam no mesmo setor, rede de farmácia. Então a gente vai avaliar alguns dados, certo? E aí depois nós poderemos, né, discutir e debater sobre essas empresas, tá? Então a gente tem no total aqui 19 empresas, então algumas muito famosas como a própria Sugi, Welch, Cosmo, tá? Genki, que a gente acha com muita facilidade aí e até mesmo consumimos nesses estabelecimentos, tá? Então vamos aqui pelo valor de mercado dela de forma descendente. Então hoje as três com maior valor de mercado, então é a Coco Cara Fine, aí nós temos Cosmo e nós temos Sugi, são as três maiores valores de mercado, tá? Então nós vemos que a variação, né, devido à última semana, então nós vemos que a variação delas é negativo, porque foi um dia de queda, sexta-feira, tá? Lembrando que nós estamos gravando no dia 3 de agosto, tá? É algo que eu gosto de destacar em algumas empresas é o fator PL, então nós tivemos aqui o preço-lucro, quais são aquelas que são mais caras, né? Seguindo com o preço-lucro delas, então nós vemos aqui, né, que as mais caras aqui nós temos ali de conhecida Cosmo, né, em torno de 22, né, a Coco Cara Fine 17, né, o preço-lucro, nós vemos o Welcia 16, a Genki tá 16 também, 16,5, né, então são algumas empresas muito caras, algumas estão até com um PL baixo, né, relativamente baixo, mas não só por isso quer dizer que é uma boa empresa, tá? Olhando aqui outros dados, então o preço, o lucro por ação, tá? Desculpa. Então vamos aqui o lucro por ação. Então a Cosmo ela está dando em torno de 617 ienes de lucro por ação nos últimos 12 meses, foi o que ela entregou. Ela foi que entregou o maior lucro por ação. Agora algo que é importante, nós vemos qual que é o crescimento desse lucro por ação. Tá? Então vamos ver aquelas que tiveram maior crescimento. É, a Genki aqui nós vemos que teve um crescimento de 32% no lucro por ação. Coco Carafine é 30% de crescimento de lucro por ação. Então são empresas ainda que estão em crescimento ainda, tá? Outros dados aqui nós vemos o dividend yield dos últimos 12 meses. Então as que entregaram maior dividend yield são essas aqui, né? A Tsuha, a Kawachi e a Sandrag, né? Foram as três que entregaram maior dividend yield. Vamos ver aqui o desempenho, tá? Então nós vemos aqui que o quadro vai estar, de forma geral, você vai ver que vai estar em vermelho devido ao último resultado de sexta-feira, e isso interfere bastante, né? Tanto na variação diária quanto semanal, tá? Então, vamos ver aqui no último ano, de janeiro até agosto. Então, as que tiveram crescimento, vemos Sug cresceu 16%, né, em performance do papel, tá? E nós vemos a Create também, crescimento também, tá? Bom, de todos os tempos, nós vemos aqui que a Cosmo foi a que mais cresceu desde que foi listada, depois da Welch. Então vamos aqui seguindo alguns dados de valoração, tá? Então nós vemos aqui o valor de mercado, né? A gente já falou sobre isso já anteriormente, né? Que a Cocara Fine é o maior, quase se aproximando de 1 trilhão, tá? De valor de mercado, e Cosmos em torno de 540 bi, tá? A performance do valor de mercado no último ano, contando de agosto do ano passado até agosto desse ano. Então nós vemos aqui, né, que aquelas que tiveram a pior performance, né, a Coco Cara Fine caiu 5%, Sapporo caiu 9%, né, no Cosmo perdeu 20%, Elcha foi a que mais perdeu, né, valor de mercado, perdeu 26%, em torno de um quarto do valor, tá?
O preço-lucro a gente já olhou, né, na outra guia, né, então a gente já sabe aquelas que estão mais caras, o preço-lucro, mas algo que eu gosto de destacar é o PEG, né, dos últimos 12 meses, né, que é o preço-lucro e o G de crescimento, tá? Então, o ideal é sempre pegar empresas que têm abaixo de um, tá? Nunca pegar empresas acima de um, porque empresas acima de um significa que ela não tem mais espaço para crescimento. O preço-lucro já está muito maior do que o crescimento da própria empresa. Então, aquelas que ainda têm espaço para crescimento, então nós temos Coco Carafai, nós temos Genki, nós temos de conhecida também o Welcha, que são as mais conhecidas, né? Que tem ainda um PEG abaixo de um, tá? E isso aí depois, mais pra frente, a gente pode fazer um vídeo falando sobre o PEG Ration. Quem gosta bastante e relata sobre o PEG Ration em seu livro é o Peter Lynch, tá? Alguns pontos a destacar seria o EV, que é o Enterprise Value, né? Então é o valor da empresa, que é o valor de mercado somado à sua dívida. Então o maior Enterprise Value é a Coco Fine, tá? Seguido do Cosmo e depois da Welsh. Seguindo aqui dividendos, então nós vemos aqui dividendo por ação, então de forma anual, a que entregou o maior dividendo é Tsuruha, né, depois do Cosmo, depois Sadrag. Nós vemos aqui também rendimento payout, qual que é o valor que eles pagam do lucro líquido dos últimos 12 meses. Então a gente vê que essa primeira colocada aqui, ela entregou muito acima, né, do que 100%, provavelmente um valor não recorrente, né? Não teria que avaliar o balanço dela, o porquê que ela entregou um valor maior do que o lucro líquido. Talvez alguma venda de propriedade, terreno, se desfez de alguma coisa, isso pode fazer com que cresça o lucro do caixa e faz com que ela distribua isso, tá? Mas aqui de formas assim saudáveis que entregam metade, abaixo de 50% do seu lucro líquido. Então a gente vê que a maioria delas, né? Então o Coco Carafá entrega menos de 30% do lucro, o Elcha entrega menos de 30% do lucro em dividendo. Isso é muito bom porque sobra caixa para a empresa poder recomprar os estoques, né? Repor os estoques. Então nós vemos Cosmo menos de 20% do lucro ele entregou em dividendo, Sug menos de 15%, Genk menos de 7%, tá? O crescimento desse dividendo por ação, olhando aqui, né? Então nós vemos que a Coco Carafine cresceu do dividendo por ação um crescimento acima de 37%, né? Nós vemos Cosmo cresceu 20% no dividendo por ação, Sandrag cresceu 14% do dividendo por ação, tá? A rentabilidade, eu acho que isso que é importante, né? Até que ponto essas redes de farmácia, essas varejistas são lucrativas, né? A gente pode ver a margem bruta, tá? Mas geralmente o pessoal já vai direto para a margem líquida, o pessoal quer saber qual é a porcentagem de lucro do lucro líquido fica para a companhia. É, então, desculpa, a margem, né? Então, a margem líquida, tá? Então, a maior margem líquida seria da Coco Carafai, então seria em torno de 5,12%. Isso significa que a cada Riacoin vendido, 5 ienes vai para o caixa da companhia, isso em formato de lucro, tá? Então, é muito importante ver isso, porque empresas que entregam a margem líquida abaixo da inflação do país, então acaba sendo uma operação ineficiente, tá? Que nem, por exemplo, você vê o Elsha, né, que entregou uma margem líquida de 1,97 com uma inflação de acima de 2% aqui no Japão, não repõe nem a margem da inflação, tá? Outros dados aqui que é importante, então o retorno sobre o patrimônio líquido, quais são aquelas que dão o maior retorno, pelo menos no último ano, né? A Genki foi que entregou o melhor retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Então, e o retorno sobre o capital investido, nós vemos que a Sandrag e a Coco Carafai, de seguida do Cosmo, foram que entregaram um ROIC acima de dois dígitos, de acima de 10. Isso é muito importante, valores acima de dois dígitos, tanto por ROI quanto por ROIC.
tá? Então nós vemos aqui declaração de renda, tá? Então nós vemos a receita da companhia, quais foram aquelas que tiveram a maior receita, né? Então nós vemos que o Welch, a Tsuruha e a Coco-Cola Fine tiveram uma receita acima de 1 trilhão de ienes, tá? E um crescimento por receita, aquelas que tiveram um crescimento na receita, a Medical, Icoa, o Cosmo e o Sug, crescimentos ali significativos, né? Então nós vemos também o lucro líquido. Então, em resultado financeiro, nós vemos que a Coco Carafine foi que teve o maior lucro líquido, né, de 52 bilhões de ienes, né, seguido pela Sandrug por 29, e nós vemos ali a Cosmo menos da metade do lucro líquido, né, comparado com a Coco Carafine. E nós vemos também o crescimento, né, do lucro por ação, tá? E aqui, certo. Então, o crescimento do lucro por ação é de forma decrescente. Então, nós vemos que essas Satudora, Medical, Ico e Genki foram que tiveram o maior crescimento de lucro por ação diluído. E seguindo aqui para o balanço patrimonial, já para a gente encerrar esse vídeo para não ficar muito comprido e muito extenso, então nós vemos aqui o dinheiro em caixa, tá? Mas é importante nós vemos aqui qual que é a dívida das companhias, tá? Quais são as mais endividadas. Então nós vemos que o Welch é o mais endividado, né? Então é um grupo que está muito endividado, e os menos endividados hoje então seria Chukyo, Sapporo e essa Mia Helsa, tá? São as menos endividadas, tá? Aqui a dívida líquida da companhia é interessante, nós vemos, né, a dívida líquida, e aí você pode perguntar o que que seria essa dívida líquida? Seria a dívida total menos o dinheiro em caixa, tá? Então nós vemos que a dívida líquida do Welch é a maior, que ela tem uma dívida muito maior do que o que ela tem em caixa, tá? Então o ideal é nós vemos valores negativos de dívida líquida. Então nós vemos aqui que a menos endividada é porque ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida, então é a Cococara Fine, certo? O patrimônio total, o maior patrimônio é a Cococara Fine, tá? Índice de liquidez, quanto maior liquidez é melhor, tá? Então, opa, perdão. Então, maior índice de liquidez, então Sapporo e a Cococara Fine, tá? Então, a dívida pelo patrimônio, e temos também caixa pela dívida. Se a gente pega o caixa e divide pela dívida, então nós vemos essas duas empresas, a IN e a Cococara Fine, que tem a maior. Quanto maior, melhor. Significa que ela tem, nesse caso do Cococara Fine, tem mais de 5 vezes caixa do que dívida, certo? Então, o vídeo fica por aqui. Então, eu acredito que já tem dados suficientes para nós avaliarmos essas empresas. Algumas que se destacam seria a Cococara Fine e a Sug, né? São duas empresas que têm um resultado, têm fundamentos ali que podem, a gente pode pensar e ponderar numa tomada de decisão. Beleza? Obrigado pelo vídeo. Falou, abraço.